70 anos da construção do prédio e o prédio está semi-abandonado. E a minha preocupação ontem foi o seguinte: poxa, será que uma hora dessa não vai aparecer um empresário aí para comprar, demolir aquele quase centenário casarão, um único que ali é um prédio entre aspas casarão na Conselheiro Franco. E Brito tem uma preocupação muito grande com essa história de Feira de Santana. Bom dia, secretário. Bom dia. Gostei do secretário, viu? Pô, a gente perde até a identidade, tá vendo? Mas para nós eu acho que é muito, muito importante essa preocupação sua, da sua equipe. A EUTERP, na realidade, eu confesso a você que, como foi reformado tem pouco tempo, eu não tinha nem pensado nela, mas a EUTERP é um patrimônio dessa terra em termos de patrimônio arquitetônico, pela sua história, pelo que já representou na vida de todos nós. Quem não se lembra das noites da sexta na EUTERPinha, aqui eu não vou dizer outro nome, não é? Mas era muito, aos domingos, as festas de estudante, mas marcou a vida de todos nós. Mas nossa obrigação é ficar atento. Agora chamou aqui esse programa, botou a luz amarela aí no processo, a gente já tem que olhar com outros olhos. Não sabia dessa situação, dessa realidade da EUTERP. E eu vou conversar até com o prefeito também, a nível de começar a pensar, o que se pode fazer, o que se pode agir para proteger. Ali o caminho mais viável seria o tombamento? Olha, o tombamento é um processo natural, não tem jeito. Esse aí, qualquer cidadão, eu, você, a gente pode pedir à prefeitura que inicie o processo de proteção daquele bem para evitar, o que estão querendo fazer com a usina de algodão, que é derrubar aqueles galpões para vender para terceiros. Só que a usina de algodão está no processo de tombamento. E tem uma curiosidade, que ali tem 12 mil metros sem fazer nada, o Estado tombou, mas só que a prefeitura, eu achei uma escritura, no cartório, a prefeitura doou 10 mil metros de terra ao Estado para fazer a usina de algodão e 5 contos de réis. Aquele bem tem que ser devolvido para a prefeitura, o que não está sendo usado, obviamente, pelo Estado, porque tem alguns órgãos lá de muito importante na vida e nos ajuda, como o INEMA, como outros órgãos que tem aí, na estrutura, mas esse é um bem que não pode ser destruído. Mas está em ruína? Não, as paredes estão em pé e você pode proteger. A mesma coisa pode acontecer com a EUTERP. Tem uma utilidade para a economia local, porque é um espaço estratégico. Pensar o que é que pode fazer ali, botar em startups, a gente tem que pensar, A feira precisa mudar o viés para o nível desses prédios mais antigos, para dar uma utilidade e gerar emprego, gerar renda, botar essa economia para rodar diante dessa crise toda que se apresenta aí. Brito, quantos casarões hoje ainda existem em Feira de Santana em condições de serem tombados ou tombados? Olha, nós temos o casarão tem a casa lá onde foi o Pequeno Príncipe, onde foi secretário de Educação, que é uma edificação bem, bem antiga, embora descaracterizada em alguns pontos, mas tem seus resíduos ali. Você tem o Palácio do Menor, que eles têm um processo de tombamento, é uma proteção provisória, e eu acredito nisso. O casarão Flor da Mota já falei, não sei, eu nunca mais ouvi, você falou aqui Dona Pomba Casa, eu não lembro bem como é que está a casa. Você tem o prédio da 25 de março, você tem o Monte Pio dos Artistas Feirenses, você tem o prédio da Sociedade Filarmônica Vitória também, Você tem a Escola Maria Quitéria, a Escola João Florencio, você tem um prédio que tentamos a proteção dela, mas o pessoal queria demolir, não brigamos muito e não aconteceu, que é o prédio onde a antiga intendência municipal, em frente à Igreja Senhor dos Passos, que hoje está bem descaracterizado pela pintura que está ali, mas a omissão foi nossa, do poder público, porque
quando ele teve um incêndio, não sei se você lembra, quiseram demolir, nós não deixamos demolir, a prefeitura não deixou demolir, né? O prefeito na época, o Zé Ronaldo, não permitiu demolir, eles tiveram que reformar, foi pintado de amarelo, ficou bonito, uma cor só, caracterização das portas, mas o tempo passou e falhamos de novo na proteção da preservação das suas características, a própria prefeitura, Igreja da Matriz, Igreja do Senhor dos Passos, Igreja do Nossa Senhora dos Remédios, está abandonada também, né? Está lá precisando de pintura, a feira precisa também. Quando se fala muito com o poder público disso, deixaram derrubar os casarões, mas um poder público, na realidade, a prefeitura, eu não lembro um único prédio assim público demolido. Quem deixou demolir obviamente, foram as famílias proprietárias, questões de herança, alguma coisa assim. As casas foram sendo comercializadas, vai virar estacionamento, mas isso foi produto exatamente não da atividade pública, falhou o poder público ao não tombar, mas como é que tomba? E a responsabilidade daquilo, ou não há essa cultura? Você citou o exemplo dos prédios em Salvador, que o poder público protege, né, o bem e não dá manutenção, como é a obrigação dele fazê-lo. Então, tudo isso, essa política, essa é uma cultura que nós temos hoje, que listar um elenco de bens para começar a proteger para o futuro, né? Porque o que nós estamos condenando no passado, vão condenar da gente também aqui e agora. Falhas que nós temos nessa cultura de proteger o nosso patrimônio histórico, que é uma dádiva de Deus, você ainda ter registros do que você foi. Porque se você não olhar o passado, você não constrói o futuro. E recentemente nós vimos a demolição do Cinema Íris, que foi para mim um crime, digamos assim, de lesa à cultura de feira. Sim. Né? Nós temos o casarão de Chico Pinto, que foi uma outra violência, né? E por aí vai. A gente vai percebendo que sutilmente vão desaparecendo alguns marcos históricos da nossa cultura. Mas eu pergunto, Brito, tombar, como você disse, tem a responsabilidade, mas não há meio de se criar um incentivo, uma legislação municipal que dê um certo fôlego para o dono do imóvel ajudar na recuperação? Incentivo fiscal, por exemplo, dispensa de IPTU por determinado tempo. Eu vi agora na Europa que estão, os governos europeus de vários países estão vendendo os casarões a um euro. Alguém compra, mas com a obrigação de restaurar o casarão, o prédio, e ainda o governo dá uma ajuda, desde que ele transforme aquilo um prédio recuperável, que inclusive ajuda no turismo daquela cidade. Eu acho que sim, acho que é interessante. Inclusive nós temos uma lei muito importante que nunca foi usada, que pessoalmente eu vi essa lei sendo aplicada em outros locais e conseguimos aprovar na Câmara, que é o Transcom, a transferência do direito de construir. Ou seja, eu tenho, a Fundação Senhor dos Passos é proprietária do Casarão Flor da Mota. Ela tem 1.700 metros, não pode fazer nada porque o Estado tombou, com muita inteligência, tombou o casarão e eu não posso fazer nada. Mas ali eu perdi a oportunidade, no sentido figurado, a instituição que eu pertenço, uma oportunidade de construir um prédio de 10 andares, 4 andares. Existe uma lei chamada de Transcom, transferência de direito a construir. Um construtor quer fazer um prédio aqui no Capuchinho. O gabarito que permite ele até o 12º andar. Ele pode, de acordo com... ele quer construir mais 3, legalmente não pode. Aí ele compra na mão da Fundação Senhor dos Passos, na mão da igreja, de quem for, um direito de usar aquela metragem daquela área
na sua edificação que ele está construindo. É a transferência do direito de construir. Eu ainda... Mas preservando... Preservando bem, lógico. O Corredor da Vitória. Exatamente. Onde os casarões foram preservados e os edifícios foram construídos ao Exato. fundo. Eu preciso pintar um bem tombado. Ele compra o direito de construir e a empresa fica na obrigação de restaurar o bem e entregar ao seu proprietário, lógico, e o patrimônio à cidade. Mas eu acredito que é um incentivo também, que é outra política de incentivo que pode ser implementada, né? A partir desse momento, nós temos que ver essa legislação para propor ao prefeito, né? E eu acho que ele é muito sensível nessas coisas, que nós possamos mandar para a Câmara de Vereadores essa nova política de incentivo, né? A nível de preservação do bem. Bom, felizmente foi preservado aquela obra do Cajueiro, que é do engenheiro, né, do Jodilton. O engenheiro de Amélia Murim. Aquele prédio do Cajueiro. Amélia Murim, projeto de Amélia Murim. O Feira Tênis Clube, graças à sua ideia, né, foi salvo a estrutura do casarão, construiu-se exatamente como você está pensando, né? O terreno fez outras construções, mas preservou a cultura do casarão centenário, não centenário, mas quase nós, isso, né? Do Feira Tênis Clube. Tem quase, né? 80 anos, né? Aliás, Brita, ali também vai ter uma área de estacionamento superior. Já está sendo construída, já. Ali já é uma espécie de prévia para... Secretaria de Educação. Secretaria de Educação, mas eu pergunto o seguinte, com esse movimento que o prefeito disse que vai fazer a Zona Azul, ali já seria uma espécie assim de complementação para a Zona Azul? Não. Ali é só para uso público? Só para uso. Qual foi o objetivo daquela edificação? É evitar tráfego violento que vai ter ali e congestionamento, né? Você está tirando... Mas ali é só para os funcionários públicos? Não. Ali é para quem for visitar o prédio da Secretaria de Educação. Mas não fica aberto ao público o estacionamento? Não. Ele será restrito a quem for visitar. Ali vai ter um curso, vai ter um auditório de 700 lugares. No mínimo você tem 150 carros. Estacionamento, exatamente. Aí o pessoal vai deixar 150 carros na rua. Eles vão deixar os 150 carros no estacionamento. Muito bem pensado nesse ponto. Como o próprio Jodilton ali com o Cajueiro, né? Que construiu todo o aparato de educação, mas preservou aquilo ali que eventos podem ser utilizados também, área de estacionamento. Ele fez bem, preservou na sua originalidade, deu uma funcionalidade muito... Jodilton é uma pessoa muito preocupada com a história, com a preservação, com Feira de Santana. É um empresário efetivamente de uma visão muito de longo prazo, de curto e médio. Ele pensa na cidade também. Porque o grande problema, Dilson, é compromisso com Feira de Santana. Às vezes as dificuldades que se tem na área de preservação, na área cultural em feira, é que muita gente que está em feira não é de feira, muito comerciante, que eu sempre digo que feira tem alguns empresários e muitos comerciantes, não é? Porque quando você acredita que é um clube como o Fluminense, como outro que está aí na pendanga, você não vê efetivamente a atividade empresarial ajudar, porque isso movimenta a economia. Ou quantas pessoas deixaram nos últimos anos de ter seu dinheirinho para ir pagar a conta ali na mercearia da esquina em função do Fluminense não estar jogando? Quantas? O que se perdeu de renda, né? Feira precisa mudar exatamente essa mentalidade. Às vezes o cara investe em outro, vai comprar com todo o direito que tem, cada um que tem na economia. Você não investe na cidade em atividade que possa gerar renda, como é cultura. A cultura é um elemento importantíssimo a nível da economia. Você não consegue entender como se não investe na comunicação, você não investe em grupos teatrais. Feira é a cidade do já teve a nível cultural. Você tem uns abnegados aí lutando muito para sobreviver, quando isso poderia ser a marca de buscar incentivo.
E eu digo sempre que a Fundação Senhor dos Passos é um exemplo palpável, não é? Do que é buscar a lei de incentivo para sobreviver na época que nós estávamos buscando Casa no Flor da Morte e outra, né? Todo o nosso patrimônio hoje foi exatamente buscado na lei de incentivos fiscais. É isso que nós estamos precisando fazer. Secretário Brito, Carlos Brito, nosso querido Carlos Brito, né? Como ele disse, a gente já é secretário, mas a gente ainda traz ele aqui hoje como o cidadão Carlos Brito, que veio falar dessa parte cultural diferente. Em outra oportunidade, nós o convidaremos ele como secretário de planejamento. Então, hoje, para a gente tratar da Artemia Pires, para a gente falar de outros problemas mais cruciais para a vida de Feira de Santana ou para o desenvolvimento de Feira. Odilson Barbosa, hoje nós estamos, não é, com uma situação de projetos, de uma carteira com mais de 300 milhões de projetos. O que nós temos que buscar é compromisso de toda a sociedade, de Câmara de Vereadores. Porque quando se busca fazer um projeto de macro drenagem para manejo de águas pluviais, para evitar o que aconteceu agora aí, as casas enchendo de água, não é projeto de governo, é um projeto da cidade. Nossa Feira precisa entender todo mundo, Câmara, governo, povo, porque quando uma pessoa vota contra qualquer projeto que beneficie a comunidade, não está votando contra o governo, porque Feira é um condomínio. Circunstancialmente, nós temos um síndico, que é o prefeito Colbert Martins. Ele tem um tempo de duração, nós temos um tempo de duração de vida. Mas a cidade continua, por isso que nós somos, né? Essa pujança, Feira é pujante. Brito, obrigado, viu? Obrigado. Até a próxima, vamos às informações finais, Miro.